Eles tinham que comer ou não tinha? Tinha. O Senhor tinha dado a eles o maná, mas não estavam satisfeitos. Queriam cebolas, queriam pepinos. Eles queriam, almejavam aquilo que eles se alimentavam no Egito. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o fogo do Senhor desceu no arraial, e a classe que estava na última parte do arraial foram consumidas pelo fogo do Senhor. Não entendi. Enquanto havia murmuração, Deus se irou contra eles, e o fogo desceu do céu sobre o arraial, e a parte final que estava no arraial foi consumida pelo fogo. E a Bíblia diz claramente que então Moisés clamou ao Senhor. E a Bíblia diz que quando Moisés clama, o fogo se apaga. O fogo só se apagou porque o líder deles, chamado Moisés, clamou ao Senhor. Então esse povo tinha líder. Este povo era um povo conduzido por alguém, mas nem isso eles valorizavam. Quando Moisés ora, clama, o fogo se apaga. E eles ainda não ficaram satisfeitos. E a Bíblia diz claramente, em Êxodo capítulo 16, do versículo 1 em diante, que o povo estando no deserto, eles começam agora a murmurar. E não era uma parte só, não era um pouco, não eram poucos, mas a Bíblia diz que toda a congregação dos filhos de Israel murmurou, versículo 2, murmurou contra Moisés e Arão. Na onde? No deserto. Eles disse: quem dera que morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos assentados junto às panelas. Irmão, desculpe minha expressão, mas esse povo parece que era morto de fome. Só pensavam em comer e só pensavam em carne. Se esse povo vivesse nos dias de hoje, eles não durariam muito tempo. Você está entendendo? Porque às vezes a gente passa uma semana comendo ovo e não reclama. Você está entendendo? A gente ainda faz uma mudança de cardápio. Ovo cozido, ovo frito, ou mexidão com arroz, ou omelete. Não é assim? Eles não iriam sobreviver nesses dias de hoje. Porque se nessa época tinham maná, eram bem cuidados e murmuravam. Olha o que diz a Bíblia. Quando estávamos assentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, eles comiam até? Porque nos tende tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés. O que o Senhor disse? Eis que farei chover pão do céu. Irmão, eu já vi chuva de granizo, chuva forte, mas chover pão é só Deus que pode fazer. Faz chover pão, faz chover cordonizes. Ele tem poder para fazer abundante mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Mas o povo não estava satisfeito. E ele diz: e colherá a cada dia, a porção a cada dia, para que veja e se anda em minha lei ou não. Sabe o que o Senhor estava dizendo? Vocês querem pão? Vou mandar chuva de pão. Vai ter pão todo dia de manhã, segundo a medida. Como assim? Enquanto tiver fome, tome pão. Se tem quem come 10, vai comer 10. Tem quem come 30, vai comer 30. Mas só vai parar de comer pão quando dizer: eu não aguento mais comer pão. E a conclusão ele diz: aí eu saberei se anda na minha lei ou não. Está escrito.
Ele está dizendo, se o problema é esse, eu vou resolver agora. E aconteceu ao sexto dia, que prepararam o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: e à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas. Meu irmão, que forte isso aqui. Moisés e Arão estavam dizendo para eles: vocês vão ver o que é Deus, porque o Senhor ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? Grave isso, eu faço questão de ler para você entender. Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão até fartar. Então à tarde teria o quê? Carne. E pela manhã teriam o quê? Pão. Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações. Com que somos nós, porque quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Aqui eu paro para te explicar uma coisa. Quando nós murmuramos contra alguém, nós não estamos murmurando contra alguém, nós estamos murmurando contra o próprio Deus. Moisés e Arão falou acerca disso. Aqui eu lhe explico algo. Eles tinham liderança, mas eles estavam murmurando contra a liderança. Eles estavam sendo bem cuidados, mas ainda assim eles murmuravam. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, assim: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Pereceram por quem? Pelo destruidor. Por conta de quê? Da murmuração. Qual é a murmuração? Que tipo de murmuração? Todas as murmurações. Se tinham pão, murmuravam. Se não tinham, murmuravam. Se não tinham maná, murmuravam. Se tinham maná, murmuravam. Se tinha carne, murmuravam. Se não tinha carne, murmuravam. Se estavam no deserto, murmuravam. Se não estavam, murmuravam. Deus tinha promessa para eles. E qual era a promessa? Eu vos darei uma terra que mana leite e mel. É algo grande que eu não dei a mais ninguém. Está reservado para vocês. Mas muitos não adentraram por causa da murmuração.